Olá, gente, estou aqui novamente. Permaneço na torcida para que todos estejam bem. Permaneço aqui em oração, né? Cada um com a sua crença, energias, vibrações positivas, tudo é fundamental nesse processo aí que a gente vem enfrentando, né? Então, novamente eu vim aqui trazer um vídeo explicativo para facilitar a compreensão de vocês a respeito do texto que vai ser enviado para vocês, né? Para facilitar também fazer as atividades, certo? Só que assim, é importante observar que o propósito desse texto não é somente para responder as atividades, é também como uma forma, né, intencional aí, como uma forma de fazer uma reflexão a respeito da realidade em que a gente se encontra, né, desse momento e das nossas ações aí mais à frente, né, que esse momento possa trazer umas transformações positivas para a nossa vida e que esses textos e temas que nós estamos trabalhando possam facilitar, né, fazer com que serve de impulso, de base também para essa transformação positiva que a gente busca, tá bom? Esse é o objetivo. Olha só, esse texto que vai ser enviado para vocês, ele é um resumo, eu fiz uma síntese básica, né, sobre os temas que a gente já trabalhou. Por exemplo, criacionismo, ética e o trabalho humano. E o criacionismo? Destacando o criacionismo. O criacionismo vem ser o quê? O criacionismo é a vertente que acredita na criação humana a partir da intervenção divina, né? Então, diversas religiões trabalham com essa mesma visão, que o homem ele é fruto de uma criação divina, mas cada religião ali trabalha de uma maneira diversificada, certo? No caso do cristianismo, principalmente aí falando do cristianismo, que é a religião que tem maior número de adeptos no nosso país, no livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada, é que fala, que trata, né, de uma maneira mais aprofundada sobre essa questão da criação humana. Outro ponto, ser humano é um ser social. Então, ética e cidadania, aquela reflexão constante sobre a nossa conduta em sociedade e a maneira como essa conduta afeta de maneira positiva ou negativa a vida dos outros, certo? E o trabalho humano, o que é o trabalho humano? Quando a gente fala de trabalho, a gente pensa, né, o trabalho, abordei isso daí no vídeo anterior com vocês. Quando a gente fala de trabalho, a gente pensa que é só aquele trabalho formal, em que as pessoas recebem uma espécie de remuneração diante daquele trabalho executado, mas não é. O trabalho é tudo que, a partir da interferência humana no meio em que vive, foi produzido. Então, ao longo da história, né, houve aí uma evolução do homem e do meio que vive, a partir da sua capacidade de criar, de transformar. Então, isso pode ser denominado trabalho, certo? Cultura, trabalho. Olha só, vamos ao texto. Esse texto foi um resumo feito por mim, ok? Eu fiz um recorte dos textos que a gente já havia trabalhado e aí, a partir desses recortes, fiz um resumo. É o que a gente vai trabalhar agora. Bem básico. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, de acordo com a Bíblia e a vertente criacionista, o homem é fruto da criação divina. O ser humano faz parte da criação, mas se distingue dela pela criatividade, cultura, racionalidade, livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, ou seja, fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, mas também nos foi dada a capacidade de criar e transformar. Então, esse parágrafo inicial, ele destaca duas coisas. A vertente criacionista, que nós somos fruto da criação humana, né, que considera que somos fruto da criação humana, e também leva em consideração que, diferente dos demais seres criados, nós temos em destaque a racionalidade, né,
o livre-arbítrio dado por Deus, que é a liberdade de fazer escolhas, nós temos também a capacidade de criar e de transformar. Então, se a gente for fazer aí uma avaliação, né, uma retrospectiva, voltar no tempo para fazer uma avaliação histórica disso que eu acabei de colocar para vocês, dá para perceber claramente a capacidade humana de criar e transformar de tudo que foi produzido até então. O que é que nós temos acesso hoje em dia que facilitam a nossa vida e que são fruto da criação humana? A própria tecnologia, a ciência e a tecnologia, né? Inclusive essa tecnologia que nós estamos dispondo aí para tentar amenizar, de certa forma, essa distância em que a gente se encontra nesse momento, né? Que foi uma forma de nos aproximar. Voltamos ao texto. Pois bem, sob o ponto de vista religioso e social, as nossas escolhas e nossas condutas devem estar de acordo com os mandamentos divinos e regras sociais. Então, muito se fala em liberdade de escolha e livre-arbítrio. Mas é importante que as nossas escolhas, a nossa conduta, sob o ponto de vista religioso, estejam de acordo com os mandamentos de Deus e, sob o ponto de vista social, estejam de acordo com as regras que são estabelecidas, né? Principalmente pela nossa Constituição. Mas, assim, cada grupo tem as suas regras. Então, se você for a uma aldeia indígena, por exemplo, eles têm as suas próprias regras e condutas morais também, certo? E outro destaque, né? Outra questão é que essas condutas morais, regras, elas são diferentes em cada civilização, em cada lugar, em cada grupo, e elas podem mudar constantemente, né, de acordo com a realidade. Devemos, portanto, nos tornarmos sujeitos dotados de ética e responsabilidade, uma vez que nossas ações devem vir acompanhadas de perguntas fundamentais. São quero, devo e posso, definindo basicamente a nossa convivência com o outro. Considerando-se que Deus deu ao homem a capacidade de criar e transformar o mundo à sua volta, com criatividade e trabalho, ele participa da criação de Deus, ou seja, Deus nos criou e ele nos deu a capacidade, né, de criar e transformar. E a partir do momento em que, de maneira positiva, nós, a cada dia mais, estamos evoluindo, criando e transformando o meio em que vivemos, nós fazemos ali parte da criação divina. Isso quando nós fazemos essas transformações usamos essas transformações e essa capacidade para o bem, de maneira positiva, sem afetar a vida de ninguém, certo? E nem tampouco prejudicar o meio ambiente, o meio em que vivemos. Ser humano e trabalho andam juntos, o que fizermos afeta a vida do outro. Portanto, o trabalho, ele edifica o homem. Vocês já ouviram falar nisso, né? O trabalho edifica o homem, né? Melhora as pessoas, de certa forma, faz com que o homem cresça, com que o homem, de um modo geral, evolua, né? Mas ele deve ser planejado, aliado ao descanso e à responsabilidade para com o outro e com o meio em que vivemos. Que foi o tema que a gente trabalhou na aula anterior, né? O trabalho é importante? A produção humana, a evolução, o crescimento, o acesso a bens e serviços é fundamental? Mas tudo isso deve ser feito de uma maneira planejada, avaliando os impactos que isso tem, que o nosso trabalho, o trabalho executado tem para a vida de outras pessoas e o meio em que a gente vive. Porque essa questão do meio ambiente também, ela é fundamental. É uma questão a ser pensada. Porque, olha, observando, né, alguns artigos que eu estive lendo na internet, muitos deles estão falando que com esse distanciamento das pessoas ali do meio ambiente, né,
a poluição diminuiu de rios, de mares, das matas, e isso, de certa forma, né, diminuindo, desacelerando um pouco, fez com que a própria natureza ali, eu diria, falando no popular, respirasse um pouco, certo? Bom, em resumo, religião e princípios éticos estão diretamente relacionados, posto que a religião é um fato social, que tem por finalidade conectar o indivíduo ao sobrenatural e realizar neste a sua purificação ou reforço da prática de boas ações. E a ética nos direciona a fazer uso do nosso livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, de maneira responsável, nos tornando de fato a imagem e semelhança do Criador. Então, em resumo, religião, né, e os princípios éticos estão relacionados. Porque se a gente for analisar, ambos ali têm a mesma finalidade: reforçar a prática de boas ações. Reforçar o ato de agir de acordo com os mandamentos e as leis. Repensar as nossas ações e o impacto dessas ações e decisões para a vida de outras pessoas. Amar ao próximo como a ti mesmo é um princípio básico da religião cristã. E considerar que os direitos humanos eles devem estar acessíveis a todos é ali um princípio básico do direito e também dos princípios éticos. Então, as boas ações e decisões, para que elas sejam tomadas, né, nesse processo aí de purificação na religião, né, e de agir de maneira responsável de acordo com a ética, são coisas que devem ser buscadas por nós. Por exemplo, nós estamos vivendo aí um momento bem complexo, né? Estamos em meio a uma pandemia e que nós nunca tivemos acesso a essa realidade até então. Isso trouxe uma série de temores, mas também de responsabilidades. E essa transformação que a gente deve buscar é no sentido de quê? De parar um pouco e repensar as nossas ações e a responsabilidade diante das nossas ações e decisões. Por exemplo, a gente defende muito a questão da liberdade, a liberdade de ir e vir. Mas, como eu citei para vocês, nós temos que seguir a mandamentos, né, os preceitos religiosos e a determinadas regras, a determinadas leis impostas pelo Estado, porque nós somos seres sociais, a gente não vive isolado numa ilha, a gente vive em sociedade, certo? E as nossas ações têm impacto sobre a vida das outras pessoas. Então, citando um exemplo, você está numa fila, né? Tem ali o decreto para o uso de máscara, o distanciamento, tudo isso. E aí você está numa fila. Você entra no estabelecimento, você tem que seguir a esse decreto, né? E todas as nossas ações, elas devem ser constantemente avaliadas e repensadas. E o peso delas para conosco e as pessoas ali que convivem com a gente em sociedade. Então, só reforçando essa questão, né? Que tanto a religião como os preceitos éticos buscam aí encaminhar o indivíduo para a prática de boas ações e também uma reflexão constante sobre essas ações e o impacto que as nossas ações e decisões têm para a vida de outras pessoas. Então, que a gente possa estar aí sempre aproveitando esse momento para repensar um pouco, né, as nossas ações, que as nossas ações e decisões, elas têm consequências e que a gente sempre busque as consequências positivas e a prática de boas ações na sociedade, no meio em que vive. As melhores ações, né? Para conosco, com a nossa família, os grupos que a gente participa e mesmo a sociedade de um modo geral, certo? Então, espero que algo tenha sido aí aproveitado, né, nesse vídeo singelo que eu fiz na tentativa de melhorar a compreensão de vocês. Peço desculpas
pelos erros, né? Pelos eventuais erros, não é algo que eu esteja habituada. Mas eu posso dizer para vocês que a cada momento mais estou tentando melhorar, certo? Então, até a próxima. Fiquem todos bem. Um abraço.